Ele vinha numa caminhada, ele provoca um êxodo em Jerusalém. Ele provoca, nossa, uma tremenda uma revolução, né? Um homem provoca isso. E ele tinha uma intenção maravilhosa, né? Porque era em nome de Deus que ele fazia isso, em nome dos rigores da tradição do povo dele. E ele então encontra com o mestre, né? Um encontro que é importante aqui refletir que pode ser que nós também tenhamos tido esse encontro. Mas Olá, amigos. Nossas saudações cordiais. Estamos aqui mais uma vez para o canal Lições de Amor, nesse nosso quadro que é o Paulatino, do qual nós extraímos trechos, lições da obra Paulo e Estevão para tempos difíceis. Eu sou Patrícia Lins e hoje nós estamos recebendo um convidado muito especial, meu amigo Eugênio Borsatti. Por favor, Eugênio, se apresente. olá a todos, um prazer estar com vocês, com todos que vão acompanhar esse breve trabalho. Eu sou Eugênio, hoje estou vinculado à Fraternidade Espírita Irmã Sheila. Tenho trabalhado lá, né, mais aprendido do que trabalhado, eu acho, né, estudado mais, mas estou junto aos cursos da FEIS e junto agora, muito recentemente, da Juventude, né. Minha bagagem no Espiritismo, ele vem de São Paulo, né, então de onde eu sou natural. Lá aos 17, 16, 17 anos foi quando eu comecei, mas de fato aprofundei mais quando cheguei aqui, né, a trabalho, como engenheiro, e Sheila me acolheu na sua casa e lá estou desde 2013. Excelente. Eugênio está meio contido, mais tímido, é o perfil dele, mas Nem ele tanto. é um orador espírita inspirado, um profundo estudioso, como nós, né, que acompanhamos esse quadro também, um profundo admirador de Paulo de Tarso, né, estudioso da sua história, dos seus ensinamentos. Então nós temos certeza que temos muito aqui a aprender hoje com ele. Seja bem-vindo, Eugênio. Muito obrigado e que a espiritualidade use a mim então como meio para Que assim transmitir seja, as informações. que assim seja. Então, gente, hoje nós escolhemos aqui para trabalhar uma frase que foi dita num diálogo de Ananias a Saulo de Tarso. Só a dor nos ensina a ser humanos. Antes da gente começar com essas reflexões, vamos falar um pouco do contexto no qual essas palavras foram ditas. Após o insucesso de Saulo de Tarso na sinagoga de Damasco, quando ele pediu a palavra e, ao fazer a conexão da lei de Moisés com o evangelho de Jesus, foi profundamente rechaçado, Ananias, ao ouvir esse relato, não se surpreendeu, porque acreditava, né, que este era o comportamento esperado do farisaísmo hipócrita. E, segundo Ananias, nessa conversa intimista com Saulo, quem carrega a culpa precisava testemunhar pelo esforço próprio. Então, Saulo provavelmente precisaria primeiro demonstrar em atos e não em palavras essa conversão do seu ideal agora ao evangelho. Só que Saulo, orgulho ferido e não se sentir aceito onde antes era aclamado, aquilo lhe doía sobremaneira na alma. Tinha dificuldades imensas, essa era a perspectiva de até então, mas ele sentia que aquele era o momento do homem velho começar a morrer para que o Cristo pudesse viver. E então, nesse íntere, Ananias vai dizer: quando hajas sofrido mais, terás apurado a compreensão dos homens e das coisas, pois só a dor nos ensina a ser humanos. Eugênio, o que é que você tem a nos dizer sobre isso? Acho que a primeira coisa da fala que me chama a atenção, que é, poxa, só a dor nos ensina a ser humanos. Quando eu vi essa fala, tem dois elementos muito que me chamam muito a atenção, as duas pontas da frase, né? Dor e humanos. Quando eu li humanos, eu pensei, nós estamos falando da espécie ou do padrão de comportamento? Provavelmente é do padrão de comportamento.
né? Porque humanos todos somos, por isso estamos aqui questionando a vida, questionando uma fala como essa. Então, através desse padrão de comportamento, ou seja, a dor é um meio por onde a gente acessa nós mesmos. Então, eu fiquei assim impressionado com uma frase como essa, lógico, vindo de Paulo Estevão, né, um livro tão rico, mas um livro de 500 páginas que em uma fala, acho que fala de toda a obra, né? Então, fiquei encantado em poder falar um pouco sobre essa fala, né? Essa frase curta, mas ela vai falar de nós mesmos, né? Então, naturalmente, e vai falar do nosso comportamento perante as circunstâncias da vida, né? E é exatamente assim que o Criador fala conosco, né? Através das circunstâncias, que nem sempre elas acontecem conforme a gente deseja, como a gente espera, né? Então, esse é o momento em que Saulo já está à beira de se transformar em Paulo de Tarso, né? Como a gente conhece no texto bíblico. E ele está numa caminhada de transformação. Esse é um momento que talvez seja naturalmente o ápice do livro, né? E eu vejo um elemento importante aqui como o gerador dessa dor, como a desilusão de Paulo. Ele vinha numa caminhada, ele provoca um êxodo em Jerusalém. Ele provoca, nossa, uma tremenda uma revolução. Né? Um homem provoca isso. E ele tinha uma intenção maravilhosa, né? Que era em nome de Deus que ele fazia isso, em nome dos rigores da tradição do povo dele. E ele então encontra com o mestre, né? Um encontro que é importante aqui refletir que pode ser que nós também tenhamos tido esse encontro. Mas vamos continuar com Paulo, né? Com Saulo, perdão. E nesse encontro ele então muda a sua rota, né? Aquela rota que ele julgava firme, né? Voltado com foco, né? Ao que é certo, ao que é justo, ao que é bom, e em nome do Pai maior ele seguia aquele conceito. E o Cristo mostra para ele que ele tinha todo o potencial, ele tinha todos os recursos, tudo a ele foi fornecido. Ele só estava caminhando para o caminho errado. E o Cristo, como bom mestre, e como o próprio Kardec vai falar, né, a espiritualidade vai trazer que ele é guia e modelo, ou seja, guia quem que precisa de um guia, né? Alguém que precisa consertar sua rota. E aí então Paulo ajusta a sua rota e percebe, se desilude, né? Acho que o grande elemento aqui é a desilusão, né? E ninguém, acho, creio eu, me arrisco a dizer que a gente não se desilude se não perder, né? Tem que haver uma perda, algo tem que ser deixado para trás. E novamente vou buscar em Kardec o que está lá no capítulo de das leis, né, morais, que é a lei de destruição. Uma das leis que quando eu comecei a estudar o espiritismo mais me chocou. Falei, nossa, tem uma lei para destruição? Como assim? Que história é essa, né? Como posso destruir algo? E sim, né, é importante algo ser destruído, algo ser abandonado e deixado de lado para que um novo renasça, né? A poda da árvore tem que acontecer, né? Por mais que doa. Olha a dor aí. Então, a dor ela vai aparecer como um elemento de ajuste, importante meio que o Pai, nosso Pai maior, permite que chegue até nós, como um grande sinal para nós de que algo está fora do lugar. Algo precisa ser ajustado, algo precisa ser verificado. Né? É um sinal, como, novamente voltando para a questão do guia, né? Quando o nosso GPS está indicando um caminho, a gente se engana, vai para um caminho errado, o GPS recalcula a rota, mas ele avisa, né? Ele dá um sinal, né? A dor parece ser um sinal como esse, né? Ou um elemento, eu como engenheiro, né? Um sinal que aparece no painel do meu carro, né? Me indicando que alguma coisa não está de acordo. Então, acho que aqui, como eu falei, estamos falando de nós mesmos, né? O Cristo se apareceu para Paulo e será que ele já não apareceu para nós também? Né? Será que de alguma forma o Cristo já não se fez presente para nós, nos indicando um caminho, nos indicando através de uma dor, através de uma perda, que talvez nós tenhamos que repensar uma atitude, repensar alguma coisa. E aí eu caio em cima de um elemento que eu quero ouvir de você agora. Porque talvez a gente precisa conhecer um pouquinho mais de nós. O que você acha? Perfeito.
E esse conhecimento é sempre doloroso, né, porque muitas vezes a gente não acha, pelo menos, que não tem resistência moral suficiente para enfrentar os nossos demônios. Mas na verdade é porque às vezes a gente não está disposto a mexer com essa suscetibilidade e deixar o orgulho ser ferido para poder se transformar, né. É interessante porque você foi falando e aí passa um filme sobre a trajetória que Saulo precisa caminhar a partir deste momento, e a gente vê que todas as vezes que ele precisou se defrontar com a dor, foi esse rasgar o véu das desilusões, e às vezes quando ele recalcitrou contra os avisos, né, contra os aguilhões. Sim. Acessar eh, alguns dos nossos fantasmas, né, internos, algumas desse tem uma fala do Chico, se eu não estou enganado é do Chico, que ele vai falar algo como que o psiquismo humano é como uma lagoa, né, em que você vê uma água cristalina por de cima, mas no fundo tem um lodo, que a gente tem que tomar muito cuidado para ao acessar esse lodo que ele não chegue para a superfície, né, que ele não vá justamente é, poluir essa água na parte de cima. Então ele tem que ser acessado com muito cuidado e com ajuda, com apoio, que a gente sabe, você certamente deve pensar como eu penso nesse sentido, em relação à doutrina espírita, que é um verdadeiro bálsamo para nós. Quantas vezes a doutrina espírita não me trouxe oportunidades de aprender, né, com esses mestres que a gente teve no caminho, como o próprio Chico, que estou citando agora, como o Divaldo, como nosso querido Emmanuel, como Joana, como o Cristo, né, o nosso grande mestre. E por que não Paulo? Como eu disse, falando sobre nós mesmos, quando a gente lê a história dele, é justamente isso, né? Quando a gente acha que está indo por um caminho, uma porta se fecha, mas tem uma razão para ela se fechar, né? Talvez seja justamente a mão divina permitindo com que a gente chore para poder enxergar, permitindo com que a gente acesse as nossas dores para que a gente possa dar um passo adiante. E aí tenha, de repente, alguma coisa que talvez a gente não enxergue nesse momento, mas que certamente 3, 4 passos à frente a gente vai perceber que era muito melhor. Às vezes a gente quer arrombar portas que se fecharam sabiamente, e às vezes portas que se abrem, que a gente nem espera, né, estão à frente. Quando a gente permitir que elas se abram, a gente vai ter acesso a muita coisa boa que o nosso Criador tenha preparado para nós. Excelente. Eugênio, eu queria que você fizesse um comentário, porque alguns que não conhecem com profundidade o espiritismo, especialmente enquanto revivescência do cristianismo primitivo, pensam que toda essa história é uma apologia ao sofrimento, quando na Uhum. verdade a dor aparece como uma bênção que visa nos deixar mais sensíveis. E assim como você bem falou, né, a doutrina espírita é um bálsamo e aguça a nossa sensibilidade a ponto de nos fazer nos comover com uma leitura evangélica, ela também nos torna mais, deixa uma experiência das desilusões mais amargas, mais dolorosas, justamente porque estamos mais sensíveis. Então eu queria que você comentasse um pouco sobre isso, né, a dor como mestre. Exato. Importantíssimo isso, né? Porque, como a gente falou em ilusão, aí mora muitas das oportunidades que nós temos na vida, de fazer melhor proveito dela. Para que a gente, primeira desilusão é de que eu acho que muitas vezes a gente se envolve com questões materiais, com questões menores da vida e observamos menos as questões espirituais. Então, acho que primeiramente mora aí uma boa fonte de ilusão, né? E essa ilusão não nos permite enxergar além, a ponto de verificar o quanto estamos distante do nosso Pai Maior. A doutrina espírita vai ajudar muito nisso, né? E acho que um dos elementos fundamentais aqui é a vontade de acessar essa essa sabedoria, né? Esse pensamento maior que está presente o tempo todo na nossa vida e nós temos dificuldade de acessar. Por incrível que pareça, nós temos um corpo físico, né? Em que, como diz nas escrituras, é templo, né? Do nosso Pai Maior. É lá que ele vai residir, é lá que ele vai morar. Então, o nosso Pai Maior está conosco o tempo todo, né? E está agindo com essa mão amorosa
que muitas vezes, como eu disse, não vai de encontro aos nossos desejos, que podem estar mergulhados, podem estar embebidos em ilusões nossas, né? Mas, então acho que a primeira coisa parte daí. A gente conhecer um pouco mais de nós, conhecer um pouco mais do nosso propósito na vida. E isso muitas vezes não é simples de chegar a esse pensamento sozinho, né? A gente precisa de muito apoio. Como eu disse, a doutrina espírita é um dos caminhos. Não é o único, mas é um dos caminhos, né? E como o lema da doutrina espírita tem que a caridade, né? Fora da caridade não há salvação. Essa caridade é também para conosco, né? Essa caridade também é um elemento que, quando nós nos preparamos para a vida, né, e preparar para a vida de uma forma bem ampla, né, no sentido de viver melhor, de se relacionar melhor, isso é amor próprio, não é egoísmo, né? Não é o desenvolvimento como dizer, de um pensamento egóico em que você só olha para dentro de si. Não. Para eu poder amar o próximo, eu preciso primeiramente conhecer a mim e amar a mim, né? Então, é fundamental, né, para o nosso crescimento espiritual, o autoconhecimento, né, para o nosso melhoramento espiritual, para vivermos bem, né? E como disse, acho que a doutrina espírita tem muita chance, não o único caminho, mas certamente vai nos ajudar muito nisso. Excelente. E às vezes essa dor também nos faculta colocar-se no lugar do outro, que hoje a gente difunde com tanta frequência sobre a empatia, né? E assim, o mais bonito nessa história, falando especificamente de Saulo, é que ele não foi buscar em lugares estranhos como se defrontar com essa dor. As cenas na vida dele foram se desdobrando, ou seja, a vida foi mostrando a ele as oportunidades onde ele deveria se submeter a essa vontade divina e suportar essa dor, porque às vezes a gente também gera tormentos voluntários para nós. O Evangelho até fala sobre isso, né? Da inutilidade Uhum. de sofrer por sofrer. E aí eu queria que você comentasse sobre isso, Eugênio. Hoje nós estamos todos submetidos a este aguilhão invisível, a este flagelo, e cada um de nós o percebe de um modo. É lógico que a gente não banaliza o sofrimento, é realmente um aguilhão que provoca pânico e dor real, mas como que esta dor especificamente pode nos tornar mais humanos? Eu acho que alguns movimentos que já estavam acontecendo, a pandemia ela vai acelerar, né? Então, é fato, nós estamos num mundo de provas e expiações, né, que está numa transformação. Haja visto o que acontece em termos, olhando para a sociedade, no nosso país em especial, a crise de valores que nós temos, as discussões que vêm se elevando cada vez mais, as oportunidades que nós temos de aprendizado. E essa pseudo-reclusão, esse pseudo-afastamento que nós temos, eu falo pseudo porque, por incrível que pareça, estamos cada vez mais próximos dos nossos mais próximos, né? O pai promove isso e justamente coloca em prática muita coisa que está sendo discutida, né? Falar do Cristo é muito bom e até fácil. Agir como ele é que de fato exige muito de nós, né? Então vai exigir sim muita resiliência, muita paciência, muita esperança, né? Porque a gente sabe que a crise, assim como para Paulo de Tarso, né? Ele teve essa crise de Saulo para Paulo, para ele também passou, né? Ele encarou, ele compreendeu a caminhada dele, ele compreendeu a missão dele junto do Cristo e levou até o fim essa missão, né? A nós cabe a mesma coisa, reconhecer qual é o nosso papel na vida, qual é o nosso papel perante os nossos irmãos, os nossos amigos, os nossos familiares, os profissionais com quem trabalham conosco e fazer o que deve ser feito. Eu acho que junto dessa fala, fazer o que deve ser feito, pode ser que tenha assim o elemento dor, mas isso, como você bem trouxe, não é uma ode à dor, né? Não é
uma forma de falar que é através do sofrimento que isso vai acontecer. O problema é que nós estamos no mundo de provas e expiações. E faz parte dessa caminhada. Sim, nós, com as nossas escolhas, podemos fazer um futuro melhor, sem dúvida. Mas isso ainda vai levar algum tempo. O que a gente precisa fazer é agir com responsabilidade, principalmente quando a gente fala é, em relacionamentos, né? Agir com responsabilidade com o próximo, né? Da mesma forma como gostaríamos de que fôssemos respeitados, né? De que fôssemos tratados. Então a gente tem que observar muito isso. É uma grande oportunidade que nós temos de renovação. E eu penso que isso naturalmente vai passar, né? Isso vai chegar um momento que vai realmente passar e a gente vai estar renovado, vai estar melhor disso tudo, mas não é um resort em que a gente veio passar férias de fato, né? A gente tem que atentar a isso e fazer o nosso melhor para passar da melhor forma esse momento. Excelente. Você falou no início sobre as conotações do humano e eu queria que você explorasse isso um pouco mais. Sim. Poxa, o que que seria, né, ser humano, como está aqui, né? Só a dor nos ensina a ser humanos. Quando a gente fala em ser humano, né, não é o ser humano, o ser que está aqui conversando com a Patrícia, né, mas estamos falando do padrão de comportamento. E a doutrina espírita vai propor uma reforma íntima, né? Ela vai propor um olhar para dentro de nós, para, primeiramente, não nos vangloriarmos, mas sim observarmos nossos defeitos com muito amor, reconhecê-los e tratá-los. Porque carregamos coisas que vêm de muito tempo, muitos interesses dos quais podem já não combinar mais conosco, como o próprio Paulo vai dizer, né? Que o bem que ele queria fazer, ele já reconhecia, ele já percebia esse bem, já entendia que bem era esse, mas ainda tinha alguma dificuldade. Então, se o grande Paulo de Tarso tinha essa dificuldade, quem dirá nós, né? Estamos numa caminhada muito similar. Então, é olhar para dentro, reconhecer, abraçar essa causa e ir adiante com ela. Não é esconder os defeitos, não é fazer de conta que eles não existem, não é passar por cima disso, né? Esses defeitos não vão embora simplesmente, eles não simplesmente desaparecem. Não é como deletar alguma coisa, como simplesmente eu apagar, como se fosse um arquivo de computador. Eu preciso sim olhar para dentro deles. E às vezes isso dói, né? Como a gente estava falando aqui sobre a Lagoa do Chico, e acessar lá o fundo da lagoa não é agradável. Não é uma viagem prazerosa, né, de férias. É sim uma viagem necessária, importante, para garantir nossa vida boa. Não vejo de outra forma. Não há, nesse aspecto, como a gente sabe, não há milagres nesse sentido. É sim muito trabalho. Então, esse humano, em termos de comportamento, em termos de padrão, né, a gente tem que sim olhar para dentro de si, reconhecer isso e engajar-se com um propósito de se transformar num ser humano cada vez melhor, sabendo que vamos ter dificuldades, sabendo que vamos estar com muitos desafios, mas, como eu disse, nosso corpo físico é templo para o nosso Pai maior. Ele nunca sai de perto da gente. Ele está conosco em todos os momentos. Cabe a nós, através da prece, através desse diálogo com o nosso Pai, porque ele não vai falar com as palavras, ele vai falar com as circunstâncias, a observar esses caminhos, que a mão amorosa dele está chegando e está movendo nossos destinos, e de uma forma, como eu disse, que vai talvez colocar a gente de frente para a nossa dor, em situações tristes, difíceis, complicadas, mas é justamente passando por elas que nós vamos sair dessa da melhor forma possível. Não tenho dúvida disso. Maravilha. Eugênio, gostaria de te agradecer muito, convidar de antemão para voltar mais vezes, para explorarmos novas frases e te convidar para as considerações finais, por favor. Que a gente possa, bom, primeiramente eu agradecer, muito obrigado pelo carinho, me trazer aqui no seu canal. Falar de Paulo de Tarso, como eu disse para você, é um privilégio, ao mesmo tempo que um prazer, porque foi justo páginas.
foi justamente por essa história que eu transformei, creio eu, ter transformado a minha, né? Então, Paulo me ajudou em muito, né, a avançar nessa caminhada de autoesclarecimento e talvez me permite hoje estar aqui. Não sou menor que ninguém, apenas tenho um pouquinho de história para contar. E a espiritualidade usa esse canal para isso, né? Então, agradeço imensamente essa oportunidade. E que isto sirva para nós, para que a gente observe, como eu disse, as oportunidades que o Pai Maior talvez já tenha colocado na nossa vida. Talvez ele já tenha mexido na nossa vida. Talvez o Cristo também já tenha aparecido nessa nossa estrada de Damasco. Então, qual que é a nossa estrada de Damasco? Qual que é o nosso propósito? Reconhecer ele e ir adiante, né? Reconhecer qual que é a nossa missão e ir adiante. Às vezes, a nossa missão está diante dos nossos olhos, a um palmo do nosso nariz. É abraçar essa causa e não olhar mais para trás. Maravilha. Nós que agradecemos, Eugênio. Até a próxima. Muito obrigado. Até a próxima.